Rapaz, Chamonix é bonito, viu? Eu já devo ter falado isso, mas apesar de nascido na praia, quando eu chego na montanha parece que eu cheguei em casa, porque é cada visual. Viajei o mundo atrás de neve. E embora Chamonix não seja a minha estação favorita em termos de pistas, por exemplo, existe um motivo pelo qual eu voltei. O visual desse vale fechado é algo que você não encontra em muitos outros lugares do planeta. E a cidade? Bem, a cidade é um charme à parte. Mas Chamonix é a melhor estação francesa para esquiar? A minha resposta nesse caso, mais do que nunca, é: depende do que você prioriza no ski trip e de quem vai com você. Pessoal, Chamonix realmente impressiona. É uma região das mais bonitas assim, dos Alpes franceses e até suíços, enfim, da região aqui dos Alpes. Se você gosta de vistas impressionantes, realmente os resorts daqui são imbatíveis. Mas, para mim, o público ideal para vir para Chamonix é aquele público que não é o fissurado por esqui só, né? Isso é uma média, tá, pessoal? É o público que gosta de esquiar, que vai esquiar, mas também quer chegar numa cidadezinha charmosa, quer chegar em bons restaurantes, uma arquitetura tradicional das montanhas francesas, com boas opções de hotelaria, spa, como eu fui excelente em Chamonix, que eu recomendo para todo mundo. Não sei, tem gente que acha que spa é só massagem ou coisa assim, mas é uma experiência muito legal de relaxamento, a vista, a piscina, todos os locais que o spa tem, o almoço, que é um almoço saudável. Então, para você se recuperar de 3, 4, 5 dias de esqui ali, recomendo sem ressalvas que vocês possam ir. Se for perto do seu aniversário, inclusive, tem umas promoções muito legais. O aniversariante, 7 dias antes, 7 dias depois do aniversário, inclusive, não paga se um acompanhante pagar. Então, se estiver de casal aí, fantástico, inclusive. Mas calma, se você é fissurado por esqui, Chamonix tem um segredo: o off-piste. Se você busca neve intocada fora da pista demarcada, aqui é uma das mecas mundiais para isso. Mas para quem fica na pista, a logística exige atenção, especialmente nas estações que são acessíveis diretamente de Chamonix. E isso porque suas pistas exigem um nível maior de habilidade do esquiador ou do snowboarder. Ou seja, recomendo para quem tem um nível intermediário, adiante. E assim começa oficialmente a temporada de esqui. Infelizmente eu não vou poder subir aí no Aguilhe de Midi pela segunda vez que eu tô em Chamonix. Segunda vez que eu não vou poder subir, porque tá em obras até dia 20, eu vou embora daqui dia 18. Uma pena. Mas é mais um motivo para voltar aqui. É uma bela de uma cidade. Pois é, tendo a oportunidade, não deixem de subir no Aguilhe do Midi. Além de ser o ponto mais alto da França acessível por teleféricos, o que traz consigo vistas absolutamente incríveis, inclusive do Mont Blanc, é ainda o ponto de partida para a famosa Vallée Blanche, uma rota off-piste de esqui que passa pelo Mer de Glace, o maior glaciar da França. 2 observações sobre essa rota: nem pense em se arriscar nela sem um guia certificado e um ótimo nível de esqui. E fazê-la de snowboard é extremamente complicado, se não impossível. O risco de não seguir essas regrinhas é muito simples: risco de morte, já que navegar por glaciares não é fácil nem para pessoas experientes. E em relação aos passes de esqui aqui em Chamonix, são muitas as opções. Algumas incluem até o acesso ao Aguilhe do Midi, como o Mont Blanc Unlimited, que dá acesso até a estações de esqui da Suíça. Mas essa não necessariamente será a sua melhor opção. Mas para saber mais sobre passes, confira depois esse vídeo aqui do card que eu gravei na primeira vez que visitei Chamonix.
nessa época do ano tem uma vantagem sensacional, pelo menos pra mim, é uma coisa que eu gosto muito, que é vazio. Eu tô esquiando aqui parecendo que não tem ninguém. Meio de dezembro, tá? Pra quem tá se perguntando aí o que é essa época do ano. E é divertido demais, é tudo pra você, não tá todo aberto, mas nem precisa, porque realmente é muito legal. É o mais baixo aqui da região. Tem gente que deixa de lado por isso, mas podem vir para Les Uches porque é bem bacana aqui o lugar, as pistas e tudo que você pode fazer por aqui. E em relação à hospedagem, em Chamonix você terá de tudo. Desde hotéis boutiques de alto luxo, a grandes hotéis como La Folie Douce, Airbnbs como esse que eu fiquei, com bastante estilo de montanha, e até hostels e espaços de camping, ou seja, tem para todos os bolsos e todos os gostos. Tinha encerrado com sucesso aqui em Les Uches, aproveitando o Icon Pass e todos os benefícios que ele dá aqui na França. E amanhã vamos para mais um resort. Relembrar, né? Porque aqui em Chamonix eu já fui em todos, mas vamos relembrar. Hoje mesmo eu relembrei que Les Uches é bem legal. E uma das grandes vantagens aqui de Chamonix é que você tem várias opções diferentes para você esquiar, várias estações de esqui, em um lugar que é um dos mais bonitos da França, com certeza. É um vale super fechado, com umas paisagens muito mais dramáticas. Olha para isso. Ei! Bem na cara. A própria estação de esqui que tem aqui é a Blévan e a Flégère, que sai aqui mesmo, quase que do centro, né, de Chamonix. Tem pistas muito difíceis, inclusive são duas estações difíceis para quem é intermediário para baixo, ou seja, iniciante, intermediário, bem intermediário mesmo, intermediário para cima já vai achar mais legal, justamente por serem pistas que seguem esse visual que vocês estão vendo aí, de montanhas bem espinhosas, digamos assim, e com declives bem dramáticos, mas um pouco mais para lá e um pouco mais para cá você tem outras estações de esqui sensacionais aqui. Entre elas, a minha preferida, que é a Les Grands Montées, e uma das mais fáceis, divertidas, mais baixas também em altitude, e aí, consequentemente, às vezes, se a neve não estiver muito boa, lá pode não estar tão bom, que é Les Uches. Só que, uma coisa importante de ressaltar aqui é que quem quer fazer aquele passeio que mistura comida, restaurante, passeio na cidade de montanha e esqui, Chamonix é um dos melhores lugares possíveis. Inclusive tem diversos restaurantes Michelin aqui, tem restaurantes de todo tipo que você imaginar, aquele restaurante típico de montanha, charmosinho, restaurante mais barato também, mais caro, enfim, é um dos lugares mais bonitos aqui dos Alpes, com certeza, essa cidade de Chamonix. Mas o snowboard em mim queria algo que Chamonix, com suas estações separadas, não entrega: quilometragem infinita. Eu queria colocar a prancha no pé e esquiar até perder o fôlego sem precisar pegar um ônibus. Além disso, queria seguir minha busca pela estação de esqui dos sonhos, aquela que realmente vai ganhar meu coração para sempre. Por isso, peguei o carro e fui para Moutier, o portal de entrada para algum dos maiores e mais conhecidos domínios de esqui do mundo. Acabei de chegar aqui no próximo destino dessa viagem e tive o desprazer de tomar uma multa de 90 euros porque eu peguei o celular para filmar os lugares que eu estava passando, porque era cada paisagem lindíssima, insana, e eu queria mostrar como é esse trajeto por aqui para quem não tem passagem por essa região de montanha dirigindo. Espero que as imagens valham a pena para vocês, pelo menos, porque custou caro, acabou custando caro. Moutier é uma cidadezinha pequena, não tão charmosa quanto várias outras do interior da França, mas com uma grande vantagem. Fica a 8 minutos de Méribel, menos de 15 minutos de Courchevel, 20 minutos de La Plagne e outras estações menores nos arredores e 30 minutos de Les Arcs. Ou seja, fácil acesso às imensas áreas esquiáveis do Trois-Vallées e do Paradis-Ski. E é por Les Arcs, um dos lados da famosa zona do Paradis-Ski, que vamos começar. Uma dica para quem vem aqui para Les Arcs é parar aqui, nesse lugar aqui, funiculaire. Um trenzinho que vai te levar lá para a montanha. E duas dicas, na verdade. Se você estiver de carro, você pode parar nesse estacionamento aqui, que a diária é 3,90 euros por dia, um dos mais baratos da região.
E você já compra seu ski pass aqui, já carrega ele, se for o caso, e já pega o funicular. E também você pode vir até de Paris. Aqui é uma estação de trem, você pode parar o trem, descer e pegar o funicular e ir. Então dá para fazer até uma diária só, digamos assim, bate e volta. Se você estiver disposto a isso, para pegar aqui a região de Les Arcs. Les Arcs até agora, dessa experiência toda dessa viagem, foi a que teve a melhor neve. Realmente um lugar grande, um lugar com neve de altíssima qualidade, está muito boa mesmo nessa época aqui, que há algum tempo já sem nevar. Pistas bem interessantes para todos os níveis, muita família aqui. Agora hoje, provavelmente por ser domingo, que é um dos motivos que eu já falei algumas vezes aí que eu não gosto de esquiar fim de semana, cheio demais, uma loucura. Para mim perde 40% da graça de ir para uma montanha. Mas, mesmo assim compensa, principalmente se é o tempo que você estiver para esquiar. Tem fila ali, enfim. Mas a área é bem grande. Vou ter que conseguir achar aqui um lugar bom para esquiar sem tanta confusão, com certeza. Não deu para achar muita área vazia não, para ser sincero. Mas deu para curtir algumas pistas incríveis. Passar pelo belo vilarejo de Les Arcs 1900 e pelo Igloo, que me lembrou o Igloo-Dorf de Zermatt. Além de dar uma conferida em alguns restaurantes e na famosa La Folie Douce, e também do Club Med, que marcam presença por aqui. Aliás, tenho notado que as estações que possuem esses dois, La Folie Douce e Club Med, costumam ser as mais lotadas. Para a alegria de muitos, é verdade, e para o incômodo de alguns mais antissociais, que nem eu. Mas no Paradisque, quem ganhou meu coração mesmo foi La Plagne. Suas várias pistas largas, quase que verdadeiras autoestradas de neve, além de diferentes terrenos e zonas mais calmas que Les Arcs. Apesar de também lá você encontrar algumas regiões super cheias, em especial aquelas mais próximas aos vilarejos. E o que falta nelas em relação a Chamonix, você pode perguntar. Bom, aquele visual dramático do vale e o charme da cidade de Chamonix. Aqui nessa região, o ponto alto é mesmo o volume. Volume de pistas, de área esquiável, de pessoas, de compras, de hospedagens, de luxo, enfim, de opções. E por falar em luxo, também fui, enfim, conhecer uma queridinha dos brasileiros, a hypadíssima Courchevel. Luxo não é algo muito do meu interesse. Não que eu não goste de coisa boa, mas esse luxo baseado em marcas, ostentação, não me diz nada. E por isso eu sempre tive um pé atrás com Courchevel. E logo no estacionamento eu percebi que, de fato, ao menos em termos de luxo, essa estação seria diferenciada. O estacionamento era de outro nível de conforto comparado a todas as demais que tinha visitado até então. Mas incrivelmente, até mais barato do que a maioria deles, o que me surpreendeu. E esse foi um sentimento recorrente em Courchevel, vocês já vão entender. Mas antes de falar mais sobre isso, vamos esquiar um pouco, até porque um dos motivos que eu também queria vir aqui era esquiar na Altport, a pista de esqui que passa bem em frente ao aeródromo de Courchevel, um dos seus símbolos de luxo, um dos aeroportos mais perigosos do mundo e, obviamente, uma parada para apaixonados por aviação como eu.
E se você quer entender os riscos e por que esse é um dos aeroportos mais perigosos do mundo, confira esse vídeo aqui do Saint-Thui, que simplesmente possui imagens espetaculares. Depois de esquiar por diferentes pistas, inclusive ir até Méribel, ser atropelado por uma esquiadora sem controle e então voltar para Courchevel, vi alguns restaurantes super bonitos lá de cima dos teleféricos e resolvi parar no Le Chalet de Pierre, já com pena da minha carteira. Mas esse restaurante representa bem o que no final foi minha opinião definitiva sobre Courchevel em termos de preços e luxos. O céu é o limite, de fato. Havia pratos nesse restaurante por mais de 400 euros. Mas havia pratos com preços totalmente dentro da normalidade para as estações dessa região. E é isso que, para mim, definiu Courchevel nesse aspecto. Você pode vivê-la como qualquer outra estação de esqui, mas também pode, se seu bolso ou sua irresponsabilidade financeira permitir, viver experiências impensáveis em outras estações, repletas de luxo e de preços altíssimos. Seja na montanha e seus restaurantes e après-ski, seja na sua vila, repleta de lojas de grife e restaurantes Michelin, seja no passeio de avião até o Outport de Courchevel. Finalizando o dia aqui em Courchevel, um bom dia. Muitas opções aqui para quem gosta de restaurante na montanha, tudo que é tipo de preço, inclusive preços infinitos. Muitas pistas legais, conexão com Méribel e Val Thorens um pouco mais distante. Boa experiência e bem bonito. Então, Courchevel é um lugar muito interessante para famílias, que tem muita coisa, inclusive nessa época do ano aqui, uma feirinha de Natal, Christmas Market. Todos os níveis de pista que você imaginar. Como eu falei, você conecta com outros lugares, então pistas infinitas. O preço está dentro da média, se comparar com a América do Norte é muito mais barato. E realmente tem visuais assim bem legais e quebrou um pouco do... Eu tinha um certo preconceito com Courchevel por causa dessa fama de ser super chique e tal, que não é muito a minha, mas tem para todo mundo aqui, podem vir, seguramente. No fim das contas, essa viagem reforçou o que eu sempre digo: não existe a melhor estação, existe a estação certa para o seu momento, os seus desejos, as suas companhias, o seu nível de esqui e, claro, os limites, ou a falta deles, do seu bolso. No caso das que eu visitei por aqui, eis o meu resumo. Vá para Chamonix, se você quer uma cidade charmosa, com visual lindíssimos e também viajar com quem não esquia e vai ter muito o que fazer pela cidade. Vá para Les Arcs ou La Plagne, se quiser esquiar 8 horas por dia, ter quase 500 km de pistas largas em uma imensa área esquiável e não liga para multidões e alguma confusão, mas se importa sim com um bom après-ski. E vá para Courchevel, se você quer ter à sua disposição desde acesso a uma enorme área esquiável, o Trois Vallées, uma das maiores do mundo, como a lojas, restaurantes e muito conforto e luxo, desde que não se importem. Também com pistas cheias, inclusive de pessoas sem noção, e preços que você tem que estar atento, para não acabar escorregando no seu orçamento. Chamonix, por sua vez, continua sendo um dos cartões postais mais bonitos da França. Mas se o seu negócio é queimar a perna sem parar, com uma variedade de pistas infinitas, os gigantes Paradis Ski e Trois Vallées devem ser a sua pedida. Para ser sincero, nenhuma das opções desse vídeo está no topo da minha lista, mas entre elas, eu prefiro as estações menores e menos confusas, além do charme da cidade Chamonix. E você, qual é a sua estação preferida e qual você quer ver aqui no canal? Deixa aí nos comentários e siga comigo conferindo esse vídeo de Andorra, esse sim, um dos meus lugares preferidos para esquiar.